Estamos de volta, a gente fecha o nosso feriado e a nossa semana com chave de ouro. Célia Bonomi já está conosco, seja muito bem-vinda, Celinha. Obrigada pela participação, viu? Imagina. E parceria de sempre. Meus amores, eu vou pedir licença, vou ficar de costas um pouquinho para vocês, que eu tenho que mostrar os detalhes de uma peça que a Célia trouxe. Sensacional, Celinha. Olha que graça. Amei a frase. Tudo que você precisa é amor e um bom café. Adorei. E aqui, muita gente tem em casa aquelas maquininhas, né, para fazer o café. E olha, o porta-cápsula. Achei uma ideia genial, porque a gente consegue organizar e decorar. Olha que fofura, gente, essa peça. Dá até para tirar, eu vou até tirar para mostrar melhor. Olha que lindo. Porta-cápsula. E aí você pode apoiar. E a Celinha brincou com a xícara. A frase muito bem escolhida também, né, Célia? Legal, né? A base é um pallet, Celinha? Isso. É uma madeira de pallet. Ficou incrível. É legal porque ela tem, né, a própria madeira, ela já tem os desenhos, né? Então a gente não tem que ficar tendo muito trabalho com ela, não. É mais fácil ainda da gente mais fácil criar. ainda, é. Então o que eu fiz, ó? Trabalhei com uma madeira, como você falou, né, de pallet. Ela já tem os desenhos, então toda vez que eu trabalho com madeira, eu evito colocar tinta ou muita tinta, porque senão a gente perde, né? E todo esse desenho dela. Porém, eu vou colar uma suposta lousinha aqui, que vai cobrir um pouquinho, né? Mas a gente sempre procura deixar os nós assim mais aparentes, porque ele dá um grande charme, né? Então, aí o que eu fiz nessa madeira? Eu passei goma laca indiana. A goma laca indiana, depois no finalzinho eu vou até explicar melhor sobre as lacas, mas a goma laca indiana é um produto, olha, de tom assim amarelado. Uma demão só, Celinha? Você vê se for o suficiente para cobrir. Não é legal que você fique passando muito também, não, senão ela mancha. Tá. Onde ela absorve mais, ela vai ficar mais amarela do que os outros pontos, né? Então é legal, passa uma demão assim generosa. Se você vê que ainda tem pontos que não absorveram, aí você passa de novo, porque a madeira, ela chupa bastante, né? Mas além dela dar esse tom mais amarelado para a madeira, ela também já protege a madeira, tá? Então, ela é o único preparo da madeira mesmo. Goma laca indiana. Goma laca indiana. A mesma coisa que eu fiz na placa, ó, você estava mostrando a caixinha, eu fiz na caixinha, tá? Então, aqui, ó, eu passei por dentro e passei por fora. E vou usar a própria cor da madeira como fundo para o meu trabalho, tá? Vamos reservar ela aqui. Aí eu vou falar um pouquinho da lousinha que eu coloquei lá, que você gostou da frase. Adorei. A gente vai fazer uma falsa lousa. Por quê? Esse tipo de trabalho que a gente vai fazer não substitui a tinta lousa que tem no mercado, né? A tinta lousa a gente escreve com o giz, apaga, reaproveita, escreve novamente. Ali não. Eu trabalhei com tinta e um stencil, né? Então eu só vou imitar a técnica da lousinha, o aspecto da lousinha, mas ela não é funcional como a lousinha, tá? É um papelão isso, É um Célia? papelão, que ó. Que legal! Tá? É um papelão, eu pintei de preto, pode ser ou tinta acrílica preta fosca ou PVA, tá? Não brilhante, sempre o fosco. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou trabalhar, passei a tinta, secou, vou pegar uma esponjinha de cozinha, o lado verde, ou uma lixa mais fina e vou pressionar aqui, ó. Para ele dar um desgaste aqui, ó. Ele já vai ficando mais esbranquiçado quando eu faço isso. Ele já começa a me lembrar um pouco mais a lousa. Ele tira aquele... Não é brilhante, mas mesmo assim a tinta tem um acetinado aqui. Se você fazendo esse desgaste, ela fica mais rústica, tá? Pode ser com a lixa ou com a esponjinha de cozinha, o ladinho mais áspero, verde. Isso. Me perdoem hoje porque... Imagina, Celinha. Ó, inclusive, a aguinha tá aqui, tá? Ó, peguei um outro stencil só para ficar um pouquinho diferente, ó. Só para mostrar para vocês. E vou trabalhar o stencil como a gente já faz. Aqui, inclusive, também tem um outro modelo, gente, ó, que a Célia trouxe uma outra proposta. E eu amei essas frases com café. Essa é uma plaquinha menor de MDF, mas que ela também fez esse efeito de
falsa luzinha. Isso. E eu amei as xícaras penduradas. Ficou bacaninha, Fica muito né? fofo, uma graça. Ó, então um pouquinho a tinta, né? Sempre o mesmo procedimento. O pincel pituá, que é o que a gente usa para estêncil. Aí o que eu vou fazer aqui? Uma dica. Quando a gente escreve com o giz, a gente não consegue deixar o tempo todo no mesmo tom de branco, quando a gente está fazendo a lousa de verdade. Não fica uniforme, Não né? fica uniforme. Aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, para ficar mais natural. Então, assim, eu trabalho alguns pontos. Lembra, a gente já conversou aqui. Quando eu faço um movimento vai e vem, ou quando eu faço um movimento circular, a minha pintura no stencil, ela fica mais suave. Quando eu quero uma cor mais definida, mais forte, eu tenho que usar o movimento de batida. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Em alguns lugares a gente faz os movimentos circulares ou vai e vem, em outros pontos, ó, a gente bate. Mesmo no stencil já dá pra ver agora que ficou mais forte, né? Isso, tá vendo? Então, essa é uma dica bacana também para você imitar a lousinha. Não pode fazer tudo muito regular. Faz em alguns pontos mais claros e outros você força um pouquinho mais a pintura. Reparem que ela carrega o pincel de tinta, mas ela sempre tira o excesso um pouco antes. Exatamente. Senão vaza e fica muito feio o trabalho. Ó, e a gente sempre verifica o que a gente está trabalhando no stencil olhando antes de tirar. Tá vendo como vai ficando diferente, ó? Alguns pontos mais fortes. Um pouco mais desbotadinho, outro mais, a Isso. tinta mais E é essa a ideia, forte. tá? É isso que a gente tem que estar fazendo. Essa sensibilidade, esse olhar sobre as coisas que eu admiro muito em vocês, Celinha, como artesãos. Porque você percebe isso no giz e na lousa, e aí você tem que trazer isso pra cá, pra esse seu trabalho. Né? E aí, às vezes, é um detalhe tão simples, mas quando você levantou o stencil, ficou muito nítido, né? Alguns lugares mais desbotado. Você realmente tem um olhar muito... É um olhar meio carinhoso. Treinado também, é sabe? um olhar treinado, mas é um olhar muito carinhoso pelo que você tá fazendo, porque e o é muita interessante que você né, falou gente? é assim, né? A gente, por exemplo, quando a gente sai, qualquer coisa que a gente bate o olho, a gente já quer reaproveitar, né? A gente e às quer vezes uma coisa usar... que a gente olha todo dia e não dá a mínima, um artesão vai lá, olha, Isso. cara, já começa a imaginar, nossa, dá pra fazer 1000 coisas. É interessante mesmo essa Isso, de sensibilidade, fato, é essa muito criatividade. interessante, porque parece que a cabeça da gente não para, sabe? De trabalhar, de funcionar, né? Admiro muito isso em vocês, é uma capacidade, assim, de criação mesmo, né? E às vezes o que todo mundo olha, vocês olham de uma forma diferente para aquilo. É verdade, e é gostoso, a gente acaba... Ó, então tá feita aqui a lousinha. A gente acaba fazendo do dia a dia sempre uma criação. Sim. Também, né? Depois que seca, ó, tem mais uma outra diquinha que eu uso, ó. Tá. Aí eu pego um giz mesmo e dou uma sujada. Ó, não a ponta do giz, tá? Isso é muito importante, não a ponta. Ele deitadinho, assim, ó, pra ele ficar bem suave. E aí, com um paninho, eu vou limpar, ó. Ó o esbranquiçado do giz. Boa. Tá? Trouxe mais uma vez o efeito que a gente queria. Tá legal? Então, é assim, são detalhes que... Claro que se não tiver lá, não vai deixar de fazer. Mas é tudo detalhe que vai enriquecendo, né? Que remete mais à lousa. E aqui a nossa ideia é imitar uma lousinha. Exatamente. Então, aí, ó, reserva ela lá também, que depois eu só vou colar. E aí, o que eu fiz na placa é o seguinte, ó. Um sombreadinho com o próprio pincel. Então, eu quis trazer essa placa agora lisa, porque, claro, aquela peça ali, eu mandei fazer, tem o ferro que tá, né, o ferro de cima que tá dando acabamento, mas nem todo mundo tem acesso à peça daquele jeitinho. Eu quero mostrar que com uma plaquinha aqui, você também faz. Tanto que aquela ali, mesmo olha... essa. Foi muito simples. Ali nem é madeira, ali é um MDF. Eu posso mostrar o verso? Pode. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês verem que é uma plaquinha. E às vezes tem artesãos que tem em casa. Ó, é o MDF. É um quadradinho de MDF, tá vendo? Aquela plaquinha comum de MDF. E as pessoas sempre falam, a gente pinta o verso.
Tem aluna minha que gosta de pintar. Eu não costumo pintar. Por que eu não costumo? Um quadro, você não pinta o verso da tela. Se de repente eu coloco uma tinta um pouquinho mais escura aí, a parede é clara, eu explico isso, mas nem sempre as pessoas concordam e, claro, cada uma tem uma maneira de pensar. Mas se ela tem uma tinta escura e ela raspar um pouquinho ali na tua parede, ela pode soltar e vai manchar, né? A gente, às vezes, em casa tem que fazer negociar com o marido para conseguir bater lá um prego, né? Eu, graças a Deus, já passei dessa fase. O meu marido já entregou os pontos, agora ele fura numa boa. Mas tem marido que tem resistência, ainda se sujar a parede com a... Eu acho que não precisa pintar, tá? E foi ótimo que essa não tava mesmo, Celinha. Você não pintou pra gente poder mostrar que mesmo não, normalmente eu não pinto mesmo. Né, um pallet grande, não consigo fazer aquela ferragem linda que a Célia colocou. Gente, mas mesmo a peça menor fica graciosa, vai ficar linda e você consegue montar também ali um cantinho de café. E ali, como era um MDF, o que eu fiz? Uma pátina, né? Muito simples, passei cinza, passa vela, né? Vela comum por causa da parafina. E aí pinta com a outra cor em cima, depois lixa e dá um efeito. E é legal, tanto pro cantinho da nossa casa, né, Celinha? Mas, por exemplo, estava pensando agora, né? A gente conversou aqui nos bastidores, o Pilates, a sua amiga que faz Pilates, eu faço Pilates. E aí eu pensei, poxa, na recepção ali, quando eu chego para fazer minha aula de Pilates, ela tem lá uma garrafinha de café, pode montar um cantinho assim, olha que graça. Consultório, às vezes você vai no dentista, você vai, né? Tem lá sempre uma garrafinha de café, uma água, pode montar um cantinho. Fica charmoso, né? É até, de repente, um lugar que você pode oferecer, olha, eu faço esse trabalho, você não quer fazer uma encomenda, não quer montar um cantinho do café? Porque é legal, além da nossa casa, nesses estabelecimentos. Fica aconchegante, né? Eu gosto. Olha, eu vou começar a fazer e vou comentar, ó. Eu vou pegar um pouquinho do marrom, vou tirar o excesso e com o próprio tinta pituar, acrílica. Eu gosto da tinta acrílica. Eu vou fazer toda a borda, só isso. Você estava falando aí do café, eu até brinco com as alunas, porque eu fiz questão lá do ateliê, do Espaço das Artes, eu deixar um cantinho, assim, bem aconchegante para o café. É gostoso, porque né? Muitas vezes o café é a desculpa para você poder reunir os amigos, não é? É a desculpa para você poder conversar, desabafar. Então, assim, é um lugar lá que é muito querido, sabe? O cantinho do café lá. É um cantinho que nos faz bem, né? Que eu nem tomo café. Mas é o meu lugar predileto também, porque... Porque é aquele cantinho, espaço que nos acolhe nossos amigos, onde tem as conversas, aquela troquinha, né? As confidências, os desabafos. Sabe que nem em casa a gente tem a cozinha, né? Que é o lugar dos desabafos, das reuniões das famílias, não é? Aí, nos ateliês, nos consultórios, onde for, faz o cantinho do café. Ó, a Celinha tá fazendo essa bordinha, esse sombreado, tá vendo? Em toda a lateral, às vezes ela avança um pouquinho ali com o pincel, tá vendo? É meio de uma maneira aleatória, mas olha o charme na peça. Pra dar uma envelhecida, né? Essa etapa, né, aqui do processo e vamos pro intervalo. Voltamos em 3 minutinhos para seguir com as dicas da Celinha hoje, terminando de uma maneira perfeita a semana e o feriado. Monte um cantinho de café também, viu? Café é amor, é vida. Voltamos já.